Olá, pessoas! Eu sou o professor Rodrigues, de Filosofia, e vamos iniciar a nossa aula de número 1 sobre ética, um dos assuntos mais interessantes da filosofia, pois irá tratar com uma qualidade muito específica do ser humano, que é a moralidade, e nos dará bastante material conceitual para que possamos entender o próximo assunto nosso, que será filosofia política. A moralidade, ela é, como disse anteriormente, uma faculdade peculiar do ser humano. Apenas estes animais conseguem estabelecer relações mentais articuladas com a vida social que podem produzir o que chamamos de moralidade. Portanto, a filosofia moral, ou a ética propriamente dita, é uma reflexão sobre essa condição humana. Gostaria, antes de começar, delimitando as nossas referências do conteúdo dessas aulas, né? Então, a primeira referência é o capítulo 12 do nosso livro didático. Ele deve estar por volta da página 162. Vocês deem uma olhadinha no livro didático em casa, aquele livrinho que vocês receberam lá na escola, que vale para os 3 anos do ensino médio, obviamente, para o nosso terceiro ano aqui. Vocês podem também pesquisar este material na internet. Se você colocar em qualquer portal de busca ética, moralidade ou filosofia da moral, vocês encontrarão basicamente os conceitos que a gente vai desenvolver nessas 3 aulas. Ah, eu gostaria também de deixar registrado que os textos utilizados aqui e as imagens utilizadas estão no capítulo, 12 deste livro de Maria Lúcia de Arruda Aranha e Maria Helena Pires Martins. O primeiro passo para que a gente possa estabelecer uma reflexão sobre a moralidade é entender como que surge a moralidade entre os humanos, né? Como eu disse anteriormente, nós somos os únicos animais que, além da sociabilidade, possuímos o que chamamos de consciência moral. A consciência moral, ela é específica dos seres humanos e consegue estabelecer uma relação entre a vida social, a estrutura, da convivência em sociedade, e fazer uma reflexão sobre essa condição. Então, a moralidade se origina a partir do momento em que os seres humanos pensam, constroem sobre os seus comportamentos. E a moralidade, por conta disso, só é possível, porque temos essa noção de individualidade ao mesmo tempo que reconhecemos o outro e a individualidade do outro. E, resumindo, a moralidade se estabelece no momento em que eu sei que sou alguém, reconheço no outro essa capacidade, essa individualidade, ele também é alguém, e nós somos pessoas diferentes, somos indivíduos diferentes que, apesar de coexistirem, possuem, uma individualidade, uma existência individual. Por último, a moralidade se origina também da capacidade que a gente tem de estabelecer relações sociais. Isto é, se nós fôssemos, se uma pessoa fosse a única criatura humana da Terra, ela, obviamente, não precisaria de valores morais e nem faria uma reflexão sobre a moral, porque ela não teria o outro.
em quem se espelhar, no outro, em quem olhar, a quem se comparar. Então, a existência social, a coexistência com os outros é importantíssimo para que a gente possa desenvolver e exercitar o que se chama de consciência moral e, portanto, né, exercitar a moralidade. Um dos aspectos mais importantes e o elemento constitutivo primordial da moralidade são os valores. Essa consciência moral produz valores. Então, aquela consciência moral que é originada da convivência social estabelece parâmetros e estes parâmetros avaliativos, comparativos e de noção de existência são eminentemente valorativos. Portanto, os valores são os elementos principais, né, de um estudo e de uma compreensão ah, sobre a moral. E de onde vêm os valores? Os valores vêm da consciência moral. Eles são responsáveis, pela nossa capacidade de avaliar uma situação. Todos nós, diante de certos fatos, de certas situações e de certas possibilidades, né, podemos e somos obrigados a avaliar para que tomemos uma atitude. Então, essa avaliação é originada, né, nos valores. São os valores que nos permitem perceber os limites, perceber o que é possível, perceber o que se chama de real, perceber que as nossas ações terão consequências em nós, nos outros e no ambiente onde nós vivemos. Esta capacidade de avaliar uma situação, seja ela do ponto de vista positivo ou negativo, é baseada em valores. Outra importante ponto para a gente colocar aqui é que os valores também apontam gostos, preferências, aquilo que nos é útil, que nos é inútil. Os valores, então, são variados, porque para cada indivíduo, para cada cultura, para cada grupo social, estas qualificações, estas preferências são diferentes. Portanto, os valores dependem do momento histórico, dependem do local, né? Então dependem eminentemente do espaço e do tempo. Nós não teremos valores, né, que passarão por todos os tempos da humanidade, como se fossem eternos, né? Os valores, eles são um produto cultural. Os valores têm a ver com a construção histórica dos seres humanos. Portanto, eles são maleáveis, eles são passíveis de serem reorganizados, praticados. Então, os valores possibilitam esta convivência, são originados da consciência moral, são responsáveis pela nossa capacidade de avaliar e, portanto, os valores são aqueles elementos que possibilitam a produção dos nossos juízos, porque nenhum de nós apenas reflete, apenas entende. Esse é um primeiro passo, mas o entendimento leva ao pensamento, que leva à ação. Esse pensamento, né, entre os valores e o agir, a gente chama de juízo. São os juízos que estão por trás de todas as nossas ações e estão baseados em nossos valores. Os juízos, então, vocês vão ver aí no livro uma divisão bem simples. A gente tem juízos materiais e juízos de valor. Aqueles juízos materiais que se referem às coisas concretas, né? E os juízos de valores que são aquelas significações sob a concretude das coisas. Então, os valores são os grandes responsáveis pela produção dos nossos juízos.
Quando Manuel Garcia Morente afirma: "Os valores não são, mas valem. Uma coisa é valor e outra coisa é ser", quando dizemos de algo que vale, não dizemos nada do seu ser, mas dizemos que não é indiferente. A não indiferença é a essência do valer. Os valores não têm, pois, a categoria do ser, mas a categoria do valer. O valor é uma qualidade. Esta afirmação de Morente deixa bem claro para todos nós que os valores têm a ver com a significação. O valor não tem a ver com a concretude. O objeto vale não pelo ser, mas pelo que ele representa, pelos valores que ele possui. Algo não valora pela sua materialidade. A valoração está na questão da qualidade e não propriamente do ser. Então, os valores trabalham numa esfera que está além da materialidade. Isto tem que ficar bastante claro para nós. Desta maneira, a gente pode pontuar que os valores eles são, número um, herdados. Como falado anteriormente, os valores são produtos culturais. 2, os valores eles são reavaliados, porque uma cultura não está na linha do tempo para sempre. Ela pode ser modificada nesse caminhar, né, da humanidade ou especificamente daquele grupo social. Então, a reavaliação de valores é a segunda característica que a gente tem que pontuar aqui. A terceira, obviamente, é a ressignificação. Quando eu reavalio algo, obviamente, eu vou ressignificá-lo. E essa ressignificação consiste em dar um outro valor, em rever aquela concepção anterior. O quarto, se eu reavalio, se eu ressignifico, então eu reconstruo. Os valores se reposicionam, os valores se recolocam e podem ser revistos, né, de uma outra maneira. É esse novo ponto de vista, essa nova perspectiva de valores, é exatamente o que permite a sua reconstrução, a sua revisão. Para concluir a nossa aula, eu trouxe duas imagens aqui importantes que estão no livro de vocês. A primeira delas é uma pintura chamada de Combate, né, do Carnaval e da Quaresma, de Pieter Bruegel. É um pintor do século XVI e a gente vê logo de cara que você tem dois grupos, né, separados aí, quase que simetricamente no meio da obra. Do lado esquerdo, eu tenho a farra do carnaval, as pessoas se divertindo, né, tendo todas as atitudes que nós somos acostumados a ver nas festas. E do lado direito, você percebe o controle, o comportamento recôndito, né, o fechamento, aquilo mais formal que tem a ver com a quaresma. O Pieter traz para a gente várias situações que podemos visualizar na pintura, mas, resumidamente, o que a gente pode ver são dois grandes bancos de comportamentos automaticamente produzidos pela quantidade de valores que existem nesses grupos de pessoas. A gente vê que o embate, né, entre o comportamento carnavalesco, né, da carne, né, e daquilo que é do mundo, em contraponto ao comportamento religioso, da fé e do espírito. Então, independente do tipo de ação que todas essas pessoas estejam fazendo, elas estão agindo através de seus valores. É um pouco o resumo do que a gente viu na aula de hoje.
A segunda imagem traz uma foto, né, de 1933, com a atriz e cantora alemã Marlene Dietrich, e ela está vestindo uma calça comprida. Para nós, do século XX, né, não tem muita novidade nisso, mas uma mulher usar calças no início do século XX não era tão comum. Então, nesse momento, você percebe que ela traz uma contestação, ela traz uma forma de dizer que o corpo, né, se possui pernas, então ele é capaz de vestir calças, seja um corpo de mulher ou um corpo de homem. Independente do gênero, a gente tem aí um contraponto, uma reavaliação, uma desconstrução de alguns valores. Portanto, essas duas imagens são extremamente interessantes para que a gente possa perceber que os valores podem ser reavaliados, podem ser rediscutidos e automaticamente reconstruídos. Essa é o primeiro olhar que a gente tem que ter com relação ao estudo, né, a reflexão sobre a moralidade, é que os elementos que compõem o comportamento moral são elementos maleáveis, né, são elementos passíveis, né, de serem reformulados. A gente então vai ficando por aqui, mas na aula que vem nós iremos já passar para o segundo momento, que é a capacidade e como é feito a expressão dos nossos valores. Os valores irão se tornar o pano de fundo para a nossa reflexão, principalmente no que a gente pode tentar, né, diferenciar um pouco do que é ética e do que é moral. Essas duas palavras, muito confundidas, né, no dia a dia, elas vão ter que estar muito claro, né, para vocês, porque elas, apesar de serem complementares, elas são diferentes. Ética, né, é uma coisa, moral é outra. Mas isso a gente deixa para nossa próxima aula, ok? Então, até lá. Obrigado.